Oi, gente! Vocês viram lá no feed que eu fiz posts consecutivos como um guia do protetor solar, justamente para ilustrar e conscientizar sobre a importância do uso do filtro. Hoje eu vou fazer um resumão para vocês, porque normalmente as pessoas se protegem para evitar aqueles danos que são visíveis, a queimadura solar, as manchas que acabam aparecendo, mas se esquece daqueles danos que não são visíveis agora. Os danos do sol são cumulativos e no futuro é que a gente paga com juros e correção monetária aquele sol que a gente pegou anos antes. Então a importância de se proteger contra o sol é principalmente para evitar o câncer de pele, que é o câncer mais comum no mundo. Então agora vou dar o passo a passo, tudo mastigadinho para vocês conseguirem escolher o protetor solar para vocês. Lembrando que é tudo ilustrativo, super importante que você consulte o seu dermato, porque muita gente me pergunta assim, qual o melhor protetor solar que existe? Gente, não existe. Não existe o melhor protetor solar, existe o melhor protetor solar para você. E principalmente o que você usa. Às vezes a gente fala assim, usa esse aqui maravilhoso, custa R$100. Se a pessoa não tem condição de comprar, por mais que ele tenha vantagem sim, é melhor usar qualquer protetor solar e principalmente na quantidade correta, porque um grande erro é esse. As pessoas acabam usando menos e aí não conseguem manter aquela proteção que está especificada na embalagem. Então o melhor protetor solar é aquele que cabe no seu bolso e aquele que você usa corretamente. Então já tem um post meu ensinando a quantidade correta a ser aplicada para a gente poder justificar aquele FPS que está na embalagem. Eu vou colocar o link agora para quem ainda não assistiu poder assistir. O primeiro passo para ajudar você a escolher o seu protetor solar. Primeira coisa, a gente precisa definir se a gente quer um protetor solar físico ou mineral, ou se a gente quer um protetor solar químico. Já tem post meu explicando a diferença entre os dois, eu vou colocar aqui para vocês também. E aí a pergunta que não quer calar. O que é melhor, doutor? Os protetores minerais ou físicos, os protetores químicos? Depende. Primeiro, como eu já falei, o ideal é o protetor solar que caiba no seu bolso, que tenha uma cosmética adequada para a sua pele e principalmente em que você use da forma correta. Segundo, existem situações especiais. Por exemplo, gestantes, pacientes com peles sensíveis, rosácea, regiões que têm tatuagem, crianças até 2 anos, até alguns tipos de melasma. Eu prefiro os protetores minerais porque eles são mais fotoestáveis e fazem uma reflexão daquela radiação. Mas, numa situação normal, os meus preferidos são os filtros mistos, por exemplo, que são aqueles que são químicos e têm um componente físico, como óxido de zinco ou dióxido de titânio na composição. Eles já têm uma cosmética muito boa, eles conseguem juntar o melhor dos dois efeitos e se adaptam bem a quase todos os tipos de pele. Mas como eu falei para vocês, depende de cada caso. Segundo passo, depois de ter escolhido o tipo de filtro que você deseja, procure na embalagem o FPS e o PPD daquele filtro solar. FPS é fator de proteção solar que tem do lado um número, 15, 30, 60. E principalmente protege contra a radiação ultravioleta do tipo B, que é aquela que causa queimadura solar, câncer de pele. Então, é um mito quem diz que a partir do FPS 30 o filtro é tudo igual. É claro que a diferença de bloqueio já é pequena, não é uma diferença muito grande, mas existem algumas coisas que a gente precisa pontuar. Primeiro, em algumas situações especiais, principalmente quem tem pele muito clara e quem tem melasma, essa pequena diferença, que eu vou colocar um gráfico logo depois para vocês, é pequena, mas passa a ser gigante quando a gente trata desse tipo de paciente. E alguns erros que os pacientes cometem. O primeiro erro é que os pacientes aplicam 1/3 da quantidade correta. E lembra que eu falei para vocês? Se vocês aplicam menos, aquele FPS também está reduzido. Então, se você reduzir 1/3 daquela quantidade correta, e por exemplo, para o rosto, é uma colher de chá, rosto que eu digo cabeça, né? Rosto, couro cabeludo e pescoço. Se você aplica 1/3 dessa quantidade, você está aplicando 1/3 daquele FPS. Então, você não está fazendo a proteção solar adequada. E o segundo grande erro é que as pessoas não reaplicam corretamente. Deve ser reaplicado a cada 2 horas. Então pensa só, quanto maior o FPS, maior esse intervalo de reaplicação. Então te dá mais segurança usar um FPS mais alto. Já o PPD é o que oferece proteção contra a radiação ultravioleta do tipo A, que causa, por exemplo, manchas e o envelhecimento precoce. Normalmente, segundo regras da Anvisa, esse valor tem que ser 1/3 do FPS. Então, vamos supor que o FPS é 90, aquele PPD, para poder estar sendo vendido na farmácia, tem que ser 30. Mas alguns filtros já oferecem PPD alto. Mesmo um FPS 60 tem PPD, por exemplo, de 46. Por quê? Porque já são filtros que têm uma função anti-envelhecimento e justamente o que a gente quer quando a gente vai contra essa radiação violeta do tipo A. O
O PPD nas embalagens normalmente está descrito como alta proteção, muito alta proteção. Se você olha na embalagem, na caixinha, normalmente já tem descrito o número do PPD. Mas numa embalagem comum, por exemplo, quando você vai olhar na farmácia, você vai achar isso aqui, ó. Qual é o FPS desse filtro? Um FPS 60. E qual é o tipo de PPD, qual é a proteção contra UVA? Muito alta proteção. E finalmente o terceiro passo é escolher a cosmética do filtro, ou seja, se você quer em gel, gel creme, stick, pó, todas essas opções que a gente tem no mercado, vou mostrar algumas opções para você, de acordo com o ambiente em que você está, se você está na praia ou se você está no escritório, e principalmente de acordo com a condição de pele que você tem. Se você tem melasma, vai ser um tipo de filtro, se você tem a pele sensível, vai ser um outro. Então vamos começar com uma condição já super comum e que gera muitas dúvidas. Por exemplo, o paciente que tem melasma. O que me faz escolher um filtro solar para esse paciente? Primeiro, um filtro solar que tenha FPS alto, que tenha PPD alto. Normalmente eu gosto mais dos filtros mistos ou híbridos, enfim, e aí aplicar várias camadas até que a gente consiga pegar aquela quantidade correta para aplicação no rosto, ou então você pode até usar um filtro químico e logo em seguida um filtro mineral. O filtro mineral sempre tem que ser aplicado após o filtro químico, justamente porque ele cria uma barreira de proteção e impediria a penetração do filtro químico se fosse aplicado depois. Então você pode aplicar camadas diferentes. Aplicar primeiro uma camada química, de um filtro solar químico ou híbrido, por exemplo, esperar ele absorver e por cima aplicar um filtro solar mineral. E muito importante para quem tem melasma, eu preciso de um protetor solar que tenha alta cobertura. Por isso que eu dou preferência para filtros solares com cor, porque eles têm uma proteção adicional de óxido de zinco ou de óxido de titânio. E aí não adianta ser só um filtro solar com cor. Geralmente eu peço esses com alta cobertura porque eu preciso que cubra o melasma para que os danos daquela radiação ultravioleta e até da luz visível piorem aquela mancha e estimulem a formação de melanina. E aí normalmente esses filtros não são os mais sequinhos do mundo. A gente tem filtros solares com cor que são super sequinhos, super legais para uma pele oleosa, mas para uma pele que tem melasma, não necessariamente vai ser o melhor filtro solar, porque ele não vai ter uma alta cobertura. Esses filtros que têm alta cobertura, por terem mais pigmento, eles acabam sendo mais grossinhos e costumam deixar a pele oleosa. E aí a gente precisa colocar na balança. O que a gente prefere? Deixar a pele completamente sequinha durante aquele período de tratamento, ou a gente prefere tratar a mancha? Gente, coloquei aqui algumas opções, por exemplo, com cor, que eu costumo prescrever para melasma, mas vamos nos atentar. Olha esses primeiros aqui. Eles são filtros que têm cor, mas olha a fluidez deles. Eles são mais fluidos. Então, em termos de cor, mais média. Tá vendo? Tô colocando aqui todos para vocês, só para vocês terem uma noção. Aqui, como a amostrinha fica mais difícil. Eita. Aqui, ó. E esses aqui, por exemplo, são filtros que têm uma cobertura, uma alta cobertura, e eles acabam sendo, sim, mais grossinhos, mas eles fazem uma proteção em termos de cor, de cobertura, melhor, por exemplo, para quem tem melasma, por exemplo. Então, aquilo que eu sempre falo para vocês, qual cosmética você prefere, Renata? Prefiro essa cosmética aqui. Eu acho que a minha pele fica mais sequinha porque eu tenho a pele oleosa. Mas se eu estou pensando numa alta cobertura porque é um paciente que eu estou tratando melasma, eu tenho que pegar uma cosmética boa também, tem excelentes cosméticas, mas que façam uma alta cobertura. Por isso que a gente tem tantas opções de filtro solar, inclusive para quem tem melasma. Por cima deles, você pode até aplicar filtros solares minerais ou inorgânicos, que são esses aqui, 100% físicos. Esse aqui, por exemplo, é um Davino, que infelizmente não vende no Brasil, é sem cor. Eu gosto muito para criança, tatuagem. Peraí que eu tô pegando os outros. Esse aqui da Adicus eu acho muito bom também, olha, veja aqui em cima, ó. Vamos então ver como é a embalagem, ver se vocês estão bem treinados. Ó, é um filtro mineral, é um filtro que tem FPS 50, e olha aqui, ó, como que ele coloca a proteção para UVA. Aqui ele coloca o PPD já, ó, 17. É um outro filtro com cor mineral. Esse aqui da SkinCeuticals eu adoro também, é um filtro mineral sem cor, é que esse aqui é a amostrinha. Esse aqui da Bioderma também, ó. É o Nude Touch, que eu acho muito bom. É um filtro com cor, que tem uma alta cobertura mineral também. E esse aqui da Dermage eu adoro também, que é o Mineral Color. Ó, mineral, vocês estão vendo? Tem um FPS 50. Esse aqui é a amostrinha para mostrar para vocês, tá? E aqui tem até escrito, ó, livre de filtros químicos. Então, são filtros minerais que você pode, por exemplo, também associar a pacientes que têm melasma. Segundo exemplo.
Paciente que tem pele oleosa, eu preciso de uma alta cobertura? Não, isso vai dificultar um pouco a minha cosmética. Eu preciso de um filtro em gel, gel creme, um filtro mais fluido. E de preferência, os filtros atuais, eles já têm controle de oleosidade, ou eles possuem microesferas com sílica, enfim, que sugam aquela oleosidade ao longo do dia e tem uma textura mais invisível, uma textura mais aveludada, um toque mais seco. Então a gente pode optar por filtros sem cor ou com cor nessas condições. Olha, gente, aqui tem alguns exemplos. Olha aqui, ó, Oil Control, estão vendo? Com toque seco, olha aqui embaixo escrito anti-oleosidade, acabamento invisível. E vocês observaram, por exemplo, que tem alguns aqui, então até mostrei para melasma. Então, paciente, por exemplo, que tem melasma e pele oleosa, a gente pode ir equilibrando, ver o que incomoda mais o paciente até acertar no filtro ideal para ele. Estou girando aqui na mesa conforme a sombra vai andando, eu vou andando atrás. Terceiro exemplo. Quem pratica atividade ao ar livre. Primeiro, o ideal é que seja um protetor solar com FPS alto. Segundo, que não arda a região dos olhos. Quanto mais fluido o protetor solar, ele pode escorrer mais. E se não tiver uma tecnologia que impeça essa ardência, você pode acabar ficando com irritação nos olhos. Terceiro, que ele tenha uma alta aderência e que seja muito resistente à água. Isso de muito resistente à água quer dizer que você consegue ficar 80 minutos submerso e o filtro solar vai continuar, enfim, com a sua função. E quando é resistente à água, você fica 40 minutos submerso. Então, por exemplo, os filtros infantis, vou mostrar aqui para vocês, normalmente são muito resistentes à água porque as crianças tendem a ficar mais. Para adultos que praticam atividade física, para mim a melhor opção é em bastão. Primeiro porque o bastão ele consegue ficar mais compactado, né, mais aderido na pele. Então escorre menos na região dos olhos. Segundo que é super fácil de aplicar. Ele não escorre tanto. E terceiro, porque existe a opção incolor também, e com cor também existe, mas que evita com que você manche roupas por conta do suor e tudo mais. Olha aqui o que eu falei para vocês, então. Olha esse filtro infantil, por exemplo. Ele tem um FPS de 60, ele é um filtro misto, tá? Um filtro híbrido. Ele tem muito alta proteção, então, contra UVA. Ele é muito resistente à água, por exemplo. Então, 80 minutos de imersão. Já esse daqui, por exemplo, tem um FPS 70, eu gosto muito desse para corporal, porque olha o tamanho da embalagem, 200 ml. Ele tem muito alta proteção e ele tem só resistente à água. Vocês estão vendo como é diferente? Então agora vocês já sabem que isso faz diferença em tempo de submersão na água. Esse aqui, por exemplo, apesar de ser fluido, ele tem isso daqui, ó, Safe Eye Tech, que é uma tecnologia que evita a ardência dos olhos. Então é muito legal para quem pratica atividade ao ar livre ou para quem tem essa região dos olhos sensíveis. E aqui as opções em bastão, que eu falei para vocês, esse aqui é o incolor, ele tem um FPS até mais alto, 70, vocês estão vendo aqui, ó, muito resistente à água, não deixa resíduo branco na pele, e esse é um stick incolor. Olha a proteção UVA dele aqui, ó, 29. Enquanto que esses aqui com cor, eu tenho duas cores. Eu adoro com duas cores, depois eu dou uma dica para vocês especial disso. Eles têm um FPS 55, aí eles fazem uma proteção contra a luz visível por conta do pigmento e eles são muito resistentes à água também, por isso que são legais para quem pratica atividade física. Outra dica. Filtro solar para o corpo. Gente, o ideal é que você tenha 2, ou então filtros que funcionem para o rosto, mas que venham numa embalagem maior. Só para aplicação no rosto, se a gente for pela colher de chá, o ideal seria uns 5 ml. Imagina se você pega um filtro pequeno, que normalmente tem 50 ml dentro da embalagem, vai dar no máximo para 10 dias só para você aplicando no rosto. Imagina se você for aplicar corretamente no corpo. Então, o ideal são esses filtros que têm embalagem maior. O filtro solar em spray, eu acho uma mão na roda, mas a pessoa tem que saber aplicar. Porque o filtro solar em spray você tem que aplicar e você pode até espalhar com as mãos para você não deixar nenhuma região sem estar protegida. Porém, o correto é que você aplique ele em movimentos circulares e não espalhe, porque quando você espalha, você tira aquele protetor solar e ele não consegue ser absorvido na quantidade correta. Então ele precisa, um dia eu vou fazer um tutorial só de como aplicar protetor solar em spray no corpo, que um grande dia as pessoas, é prático, fazem pronto, estou protegido. Não, não é bem assim. Então acho uma praticidade, mas precisa saber aplicar. Olha só. Esse aqui, por exemplo, é legal porque você pode aplicar no rosto, no corpo, mas ele tem uma cosmética legal para rosto também. Vem uma quantidade maior, rápida absorção, então o rosto fica mais sequinho. Esses outros aqui eu gosto muito para o corpo. São embalagens maiores. Olha aqui o filtro em spray que eu falei para vocês.
Estão vendo? Esse aqui é super legal porque ele não mancha a roupa, gente. Eu amo. E esse aqui da La Roche-Posay que eu tava mostrando pra vocês também. São filtros solares que eu gosto bastante pra corpo. Outra situação especial. Pó. Filtro em pó. Vamos lá. Eu não substituo o filtro em pó pelo filtro solar comum. O filtro em pó, ele sempre vai por cima da aplicação correta de filtro solar que eu já costumo fazer. E aí é diferente você usar uma maquiagem que tenha filtro solar de um filtro solar que tenha maquiagem. Então, por exemplo, esse da Adicus aqui é um filtro solar com FPS 50. Então, normalmente eu faço a aplicação de filtro solar comum e por cima vou dando batidinhas, eu já mostrei pra vocês, de como aplicar o pó. Ele é bem interessante para quem tem pele oleosa e que precisa matificar. Eu, por exemplo, um lugar que eu sempre vou aplicando pó é nessa região do buço. Eu suo muito nessa região, então imagina quantas vezes eu teria que reaplicar o protetor solar comum. Então, o que eu faço? Estou sempre com pó na minha bolsa, vou dando micro batidinhas até a hora de reaplicar o protetor solar novamente. Para reaplicar o protetor novamente, eu preciso tirar tudo e aplicar tudo de novo? Não, claro que não. É só você ir aplicando por cima e eu gosto muito de reaplicar usando pó, porque ele vai matificando a pele e evitando com que a pele fique muito pesada. E, gente, eu lembrei só de fazer um parênteses, as pessoas que reclamam de melasma em buço. Alguns motivos. Primeiro, às vezes quem usa cera quente por conta do calor, que pode esquentar a região e incentivar a produção de melanina. Até a linha mesmo, por causar mini traumas na região, pode piorar o melasma. Mas principalmente porque a gente sua muito nessa região. Ou a gente faz esse movimento, ou quem tem rinite, a gente acaba sempre mexendo, movimentando muito essa região. Quando bebe um copo de água, acaba tirando aquele filtro solar. Então, é uma região onde a gente tem que ter atenção redobrada, principalmente quem tem melasma, para reaplicar de pouco em pouco tempo. E, gente, só para mostrar a diferença para vocês, esse aqui, ó, é o em pó da Adicus. Esse aqui é o Helio Care, que ele funciona como se fosse um pancake, ele é mais como se fosse um creminho. Ambos podem ser aplicados, o pó matifica mais, esse aqui traz uma alta cobertura maior. Então, depende do seu tipo de pele para escolher qual a melhor opção. Finalmente, gente, até cansada, falei muito. São as roupas com FPU. Isso aqui que é FPU, gente. Eu até tirei de um biquíni meu. FPU é fator de proteção ultravioleta que está nos tecidos. Eu vou fazer um post especial sobre isso. Esse meu maiô, por exemplo, e essa minha viseira são da Glue Glue Delivery, sem nenhum conflito. Eu compro muito da marca porque eu gosto de fator de proteção nisso, acho que isso ajuda também. Isso não substitui o uso do protetor solar, então pelada você tem que aplicar o protetor solar. E essa é uma proteção adicional, mas que funciona muito bem. Para evitar o envelhecimento precoce, para evitar o câncer de pele, para evitar a mancha, tudo que a gente pode usar e ainda são bonitos, a gente tem que usar, a gente não pode abrir mão, né? É muito sério, é um tema que a gente precisa dar muita atenção, que às vezes é pouco falado, as pessoas acabam sendo ignorantes sim nesse tema. Proteção solar não é só para não ficar queimado, esse negócio de bronzear, ficar com a marquinha, só se você fizer da forma correta, gente. E outra coisa, como é que eu sou muito branquinha, doutora, como é que eu faço para ter um bronzeado saudável? Meu amor, nasce de novo, porque quem é branquinha vai ficar no máximo vermelho, não vai conseguir bronzear. Então a gente precisa aceitar o nosso tipo de pele, a nossa condição, não tentar ferir a nossa pele, a gente está ferindo o nosso bem maior, tá? E agora você pode não enxergar nisso, mas no futuro com certeza vai.